depois de Cristo. E ele jejuava muito, ele tinha uma vida mística, orava muito, ele fazia exercícios para poder o corpo ser não musculoso, mas para danificar o corpo, para que ele não tenha mais forças, além das forças espirituais, não queria ter forças somáticas. Então, a fama dele ficou muito grande e todo mundo queria escutar a ele, a ser orientados espiritualmente por ele. Ele vivia um cristianismo verdadeiro e ele tinha o equilíbrio espiritual e somático. Ele, no início, ficou no Egito e em uma cidade que o nome dela era Eptanomide. Eptanomide, palavra grega. Dos anos 305 depois de Cristo, chegaram mais outras pessoas que queriam viver a mesma vida de Santo Antônio e fizeram cabanas do lado onde ele morava, e cada tanto eles tinham uma vida individual, mas quando eles precisavam, cada tanto se reuniam com ele e escutavam as orientações, os conselhos, e como ele se escapava das armadilhas do Satanás. Assim, então, criaram a primeira comunidade, que o nome que deram era Lavra, uma comunidade monástica com o nome Lavra. Temos muitos outros ascetas na mesma época, nos altos lugares do delta do Nilo, que era a periferia, a cidade da Nitria, como aqui disse. O segundo grande homem anacoretiz, ascetas, além do Santo Antônio, era o Amônio, o Amon, dos anos 356. Aí criaram mais um grupo de monges, não como modelo de monges que temos agora, mas a vida monástica e o objetivo para viver a vida cristã mais pura é o mesmo. Então, uma segunda, aliás, uma terceira, porque temos o Antônio o Grande, o Amon, o Amônios, e temos que eles estavam na Nitria. A Nitria era algumas colinas no Egito, que aí eram alguns lugares onde acumulava muito sal natural. E eles tiravam o nítrio, que é um produto, e por isso o nome é Nitria. O grande Macários,
que pegou o apelido Macário do Egito, ele tinha outros discípulos nos lugares do Egito também, e ele criou esquites. Ele criou pequenas casas que eram feitas de palha, e ele praticava, a vida monástica com os discípulos dele, também famoso em aquela época. Eles, cada um, viviam sozinhos. Cada um trabalhava para a sobrevivência, fazia ergógio, fazia trabalho de mão, e desciam na cidade para vender, para poder ter os alimentos, e traziam os alimentos, pouquíssimos alimentos, para poder sobreviver. Então, cada um vivia sozinho na sua campana, e cada sábado e domingo eles desciam em um lugar junto para louvar a Deus, sábado e domingos, para louvar a Deus em uma oração em comum. E depois cada um, novamente, depois das orações, cada um voltava pela sua campana. Por isso, até agora, nas esquites, o nome é esquites, nas esquitas agora que temos em Monte Athos, o principal templo, o naos, ou a igreja principal, se chama Kyriakon, porque dos domingos, das Kyriakás, se reuniam todos que estão na periferia, nas casas individuais, e se reúnem só todos os domingos. Por isso o templo pegou o nome Kyriakon. A palavra Kyriaki em grego significa o dia do Senhor. Esta vida era, como eu falei, um tipo de um mosteiro idiorismo. O que significa idiorismo? Tem o ritmo cada um de vida. Não tinha uma vida em comum, não dormia no mesmo horário, não se levantava no mesmo horário, não se alimentava no mesmo horário. Na minha época em Monte Athos, este sistema monástico, idiorismo, existiam alguns mosteiros em Monte Athos, nos anos 68, não me lembro quantos mosteiros, mas este sistema existia. Mais por a frente, nos anos 346, apareceu uma pessoa religiosa, muito religiosa, com outro espírito, com outra mentalidade da vida monástica, que era o São Pacômios. O Pacômios, ele não gostava do sistema ideológico, individual. Por quê? Porque que fazia trabalho egógico, que vendia, que o trabalho dele tinha sucesso na sociedade, na polis, na cidade, que vendia, ganhava mais dinheiro, e outro que o egógico dele era pobre, então não ganhava dinheiro. Então tínhamos monges, mas com poder, que digo, maior, e outros monges que não tinham. O ideal do Pacômios era para que todos são iguais e todos desfrutam
em donde tem todos distribuir, desfrutar igualmente. Esse sistema, até agora, nós falamos na vida monástica, que é o sistema Kinobion, em comum, vida em comum. Ele criou este sistema e pegou e se ampliou rapidamente na Ásia Menor, na Palestina, no Chipre, no Egito, que era um verdadeiro espírito cristão, como nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos faziam as ágapes, as agapes, onde todos juntos desfrutavam a alegria de compartilhar as coisas deles, os outros irmãos. Este sistema monástico, que se chama Kinobion, agora a maioria dos mosteiros atuais executam, porque é o mais sistema cristão, mais sério. Porque o que nós combatemos nas virtudes monásticas, combatemos na vida, é o individualismo. Se a humanidade sofre, é por causa do individualismo. Se existem diferenças entre os cristãos, entre os cidadãos, é esse individualismo que deixa pobres, que deixa necessitados e deixa outros ricos contra das leis cristãs e dos princípios cristãos. Com ele, chegaram, com este sistema em comum, Kinobion, chegaram muitas e muitas pessoas famosas, como o asceta, muito severo, muito sincero, asceta Palemon. Ele estava no Alto do Egito, em uma cidade em Tebas. Aí ele criou uma vida monástica, uma lavra monástica, e os monges viviam com a vida, com o modo de vida monástica que nós hoje temos nos Kinobions. Cada um no seu trabalho, pela bênção do superior, cada um tem o seu trabalho. Eu sou iconógrafo, vou ficar na iconografia. Outro faz bibliografia, escritor, outro é agricultor, outro é marceneiro, outro faz cruzes na madeira, esculpidas, outro comentar, outro na cozinha, outro incenso, cada um no seu ergótico, no seu trabalho. E a venda do mosteiro em comum, e a vida em comum. Precisa os sapatos, vai comprar sapatos. Precisa de roupa, vai comprar roupa. A comida é em comum para todos, só pode ser especializada quando uma pessoa é doente, que a ordem do médico fala que esta comida o irmão não pode comer e o outro e fazem outra comida diferente. Isto é nas excelências, exceção desta vida monástica. Agora, que ele propõe? A comida. Que comida eles comiam? Comida natural.
comida de legumes, fitiqués, das árvores, comida que plantavam, comida das plantas. Eles não comiam comida gordurosa, eles não comiam comida de animal. Eles não poderiam ter calorias suficientes para criar problemas somáticos ou desejos. Aquele que está em euforia e com a barriga lotada, ele não pode orar. Ele come a gordura e o sangue desce no estômago e quer dormir. Na hora que eles têm que levantar com o estômago leve, saudável, louvar a Deus, ele quer dormir. Então se desliga das demais atitudes eclesiásticas. Agora, eles, do início, os monges tinham diferente vestimento, não era vestimento igual para todos, mas no quinóbio, o Pacômios, ele colocou vestimentos iguais, todos tinham vestimentos iguais, para não ter um mais caro e outro menos valor e tudo isso. Em caso da doença, eles, os primeiros são os padres, as quedas, anacoriteis, o grande Pacômio permitia um consumo de vinho, de peixe e de carne. Só quando ele era doente e as condições dele não eram boas, e o médico ou o próprio superior que tinha conhecimento, ele falava que este irmão tem que consumir para comida, para o bem da saúde dele. Agora, o nome do manto que eles usavam era o nome Levitonarium de tecido linho. Tinha também um cinto de branco, de couro, pelo, como é? Não na cabrita, bom, próvato é o cordeiro. E não a pele do cordeiro estava por fora. Não era para dentro para esquentar, só para fora. Então, tinha também o cúlio, um capuz, que esse capuz cobria a cabeça, deixava na barba crescer, cortava no cabelo, e esse cúlio não chegava mais longo que do ombro. Eles também tinham um pedaço de tecido de carneiro também, que o nome dele era como o homofólio do bispo agora, mas ele era para proteger os ombros e não tinha nenhum significado litúrgico. Muito raramente usavam sandália, raramente. Era proibido os monges ser sacerdotes. Não era comum o monge que seguia uma vida monástica, restrita,
por muito sacrifício e tudo isso, não era comum e não era permitido nos primeiros anos até séculos, aliás, até sacerdócio monge. Não tínhamos então o hieromonte que temos agora. E como eles comungavam? Como eles celebravam? Como eles participavam nas orações, das liturgias, orações matinas, vésperas e outras orações particulares, eles já tinham o ritual das orações. Mas a liturgia, que é importante, então eles iriam nas comunidades próximas, onde existiam os párocos das comunidades e celebravam e participavam em comum com os demais leigos. E mais por à frente, eles amavam o pároco da paróquia e realizavam a liturgia, no mosteiro. Exemplo desta situação é a Santa Maria Egípcia, onde no deserto recebeu a visita do sacerdote e deu a comunhão, e no ano seguinte, quando ele chegou, ela era morta. Então, isso comprova que os ascetas e os mosteiros recebiam a divina liturgia pelos sacerdotes que eram das comunidades. As cenas, eles viviam ou em várias outras ocasiões, 3, nunca 2. Era ou na cena ou 3. Não existia, eles não tinham do início votos. Eu faço votos de pobreza, de obediência e de parfenia, de castidade. E nem eram permanentes, não tinha votos para toda a vida, e eles poderiam ter um período de vida monástica e depois poderiam viver uma vida normal. Era como promessa, então, essa vida monástica do início. Eles obrigatoriamente tinham que fazer caridade. A caridade era um das principais trabalhos deles. Caridade e ensinamento para aqueles que precisavam, ensinamento e a orientação e a luz deles. Por quê? A pessoa, quando se desliga da matéria, quando não está provocada pela vida das polis, das cidades, ele está liberada por alguns desejos. O que significa a pessoa adquirir ser livre de alguns pecados. Até agora, nós falamos sobre as primeiras comunidades monásticas dos primeiros séculos do cristianismo. Como virou agora o atual monaquismo? Como virou? Como está? É um pouco distante desta época. E nesta próxima aula vamos falar e analisar
como, com que maneira, em que século, por que influências levou a vida monástica no atual monaquismo e na atual vida dos mosteiros. E aí terminamos com algumas orientações, com algumas análises das orações na hora que o monge promete. Eu acredito que todos estão por lá dentro e dessa vida monástica, e vai entender muito melhor depois as hierotelestias, as vestes, a vida, o funcionamento e por que os mosteiros têm que existir. Em primeiro lugar, porque são vocações, o Espírito Santo ilumina as pessoas, o Espírito Santo chama a pessoa para esta vida. E em segundo lugar, os mosteiros sempre eram e vai ser e são os pulmões da igreja. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.